São 8 horas e 25 minutos. O Silvestre já está aqui na linha e a gente dá prioridade à entrada do Silvestre. Silvestre, seja bem-vindo nessa terça-feira, 18 de outubro, amigo. Bom dia. Olá, Santana. Olá, ouvintes. Iniciando aqui mais uma jornada de terça-feira. Bom, estamos aí na expectativa, né? Faltando 12 dias para o pleito e a coisa está afunilando, cada dia mais acirrado. Não se fala em outra coisa no país a não ser a disputa Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. E pesquisa para lá, pesquisa para lá, umas dão um empate, outras dão uma vantagem. O que se pode deduzir de tudo isso é que não dá para cravar um nome, certeza de que vai sair vencedor em 30 de outubro, agora, próximo. Então, Silvestre, agora... Tem caminhado aí nesse sentido. Agora você acredita que realmente a população se interessou pela eleição? Agora realmente esse finalzinho agora interessou. Agora que caiu a ficha? Praticamente parou o país. Qualquer lugar que você chega hoje tem uma discussão. Não importa o nível social, o estamento social que se encontra as pessoas, todo mundo indaga. Principalmente a gente que é jornalista, trabalha com informação e análise política. Em todo lugar que você chega, qual é a sua opinião? O que você acha? Como é que está vendo? Como é que você vê o cenário? E isso demonstra, é uma prova cabal de que as pessoas estão realmente envolvidas com o processo eleitoral. Então, a população despertou. Acredito que, a partir de agora, o país vai ficar mais politizado. Pela primeira vez na história, pelo menos assim, eu não me lembro, e olha que eu participo de política, campanha política desde os meus 14 anos, quando meu tio foi prefeito da minha cidade. Eu era um dos que fazia pichações, naquela época permitia isso. Então, veja bem, eu nunca presenciei uma eleição tão polarizada e um país tão dividido no ponto de vista de preferência. Eu não digo ideológico, porque, segundo as pesquisas, mais de 60% da população brasileira se diz de direita e conservadora. Então, não é uma divisão ideológica, é uma divisão mesmo de preferência sobre o que é o futuro do país. Em compensação, eu nunca vi tanta bobagem nas redes sociais, tanta confusão, umas verdadeiras, outras mentirosas, cada uma com cada absurdo, falando que vai virar comunismo. Para começar, não existe nem comunismo. Começa daí. Mas a gente sabe que há, tanto de um lado como do outro, há grupos de interesses econômicos e com interesses voltados para ter poder, que não vai hesitar em tentar manipular o sistema em benefício próprio. Né? Então é isso que está em jogo aí. Silvestre, por que, diferente das outras eleições, há tanto engajamento de empresário, de igrejas, sei lá, de repente isso aqui virou uma balbúrdia, entendeu? O empresário dizendo que ameaça que se o cara não votar em A ou no B, vai fechar a empresa, vai mandar ele para a rua, pastor, padre, será? Todo mundo tentando aquele negócio, virou cabo eleitoral e raivoso, pô. Por que isso? Olha, tem uma explicação mais sociológica que pode ser, digamos assim, ser pelo menos possível entender o que está acontecendo na cabeça das pessoas. Obviamente que tem segmentos
que necessitam muito do poder público. Tem outros não. Mas, de um modo geral, o que preocupa são as palavras. Tem que lembrar que o PT, lá atrás, não o Lula, repito, não o Lula, mas antes do Lula entrar em cena, o PT já vinha, de uma certa forma, distribuindo aí algumas, eu não diria ameaças, mas sinalizando que voltaria ao poder e mudaria todo o status quo que existe aí. Bom, esse é um aspecto. E isso, de uma certa forma, para quem investe, para quem põe dinheiro, que arrisca montar um negócio, há uma preocupação. Fala, pô, e esse fantasma foi muito incessado, esse negócio de Cuba, Venezuela, Nicarágua. Isso ficou muito no inconsciente das pessoas. Como a maioria das pessoas não tem informação, seja empresário ou não, a maioria não tem informação. Então, acha que o Lula, sendo eleito, imediatamente vai mudar tudo, vai derrubar a legislação, vai implantar um socialismo, vai tirar de quem tem para dar para os mais pobres, porque o Lula fala muito em pobre, que ele precisa dos votos desse pobre, mas o Lula não vai governar com pobre, não vai. É óbvio que não, ele vai governar com a elite. A elite é que pensa, ela que tem dinheiro. Então é uma bobagem. Mas como é que você vai falar isso? Como é que você vai explicar isso para as pessoas? Então, eu não tenho esse temor que a maioria aí fala, porque se não votar, eu não vou investir, não vou fazer. De fato, a maioria dos investimentos estão paralisados. Não existe mais grandes operações econômicas enquanto não definir a disputa eleitoral. Hoje mesmo eu estava lendo o mercado, para quem é rentista, aplicadores, o mercado, esse ente invisível, está preocupado porque não sabe, ninguém falou nada sobre economia, o Lula não disse nada sobre economia, ou muito menos o Bolsonaro disse o que vai fazer para a economia, ninguém fala sobre o teto de gasto. Então, assim, há uma preocupação muito grande. E a preocupação por falta de informação de quem está disputando, o grupo que está disputando, acaba gerando essa confusão toda e essa insegurança nas pessoas. É isso que está acontecendo, assim, no meu entendimento, pelo que eu tenho lido e observado. Tá, mas eu não vejo essa preocupação, que o Lula vai implantar comunismo. Não vai, não é impossível. Gente, o povo não tem noção do que é o Brasil. Claro que vai ter pautas, esses grupos minoritários vão querer mandar sobre a maioria. Essas pautas LGBTQI+, claro que eles vão querer impor. Claro que o núcleo petista é favorável a essas pautas. Claro que haverá uma tentativa. O Lula tem sinalizado aí que vai tirar dos ricos para dar para os pobres. Eu duvido que isso aconteça. Eu duvido. Ô, Silvestre, no bolso dos ricos, você pode ter certeza, o país vai ladeira abaixo, porque a elite que domina esse país desde quando ele foi descoberto, ela não vai entregar assim de mão beijada. É óbvio, o Congresso é reflexo, é um Congresso conservador. Então, eu não acredito nessa bobagem que falam aí, Lula fala, não acredito em nada disso. O sistema é capitalista e vai continuar capitalista. Claro que vai ter pautas mais progressistas, claro que vai ter uma melhor, ou tentar transferência de renda, porque esse negócio de transferência de renda para pessoas sem qualificar a mão de obra, não adianta, vai continuar, tem muito emprego, mas tudo de baixa qualificação. Por que nós estamos no terceiro mês consecutivo de deflação? Tem emprego? Tem, mas emprego de baixa remuneração, porque não é mão de obra especializada. O país está precisando de mão de obra especializada e não tem. Então, a baixa qualificação significa baixo consumo. Baixo consumo significa menos emprego
menos comércio vendendo, é isso. Então, a transferência de renda, ela não pode ser como muita gente pensa, eu vou ganhar dinheiro sem trabalhar. Não vai, não existe isso, não existe. O cara vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que se especializar. É o mundo, não é o Brasil, é o mundo. E o Brasil não é descontextualizado disso. O PT vai voltar a procurar a Venezuela, esses partidos de esquerda, claro, é da ideologia, do DNA deles. Mas, em contrapartida, existe um Congresso também que é conservador, que vai barrar muita coisa. Então, as pessoas não raciocinam por esse caminho. Essa é a nossa dificuldade de compreensão do que está nesse debate político. É isso. Silvério, às vezes é o seguinte, eu acredito, né, que grande parte dessa toda a situação foi com o lance da Lava Jato. A Lava Jato quebrou muitas empresas grandes, tá? E outro fator importante é a construção civil, certo? Então, a construção civil também é um motor de desenvolvimento, né? Essas grandes empresas que fizeram falcatrua, não sei o que e tal, mas geravam, né, milhares e milhares de empregos, tanto aqui como no exterior. Com a quebra da Odebrecht, da Camargo Correia, de tantas outras aí, entendeu? Muita gente ficou desempregada e perdeu também a qualificação, inclusive montadoras já saíram daqui, saíram do Brasil. Bom, eu não vejo também essa preocupação hoje, agora do baixo clero, né, que é o Zé Povinho, tá? Preocupação com o Lula ou com o Bolsonaro, tá? Porque o Lula teve 8 anos que estava na delícia. E os empresários ganharam dinheiro para caramba, banqueiro ganhou dinheiro para caramba. Então nunca reclamou, tá? O agronegócio também ganhou dinheiro. Agora vem aquele negócio, muita gente que mamou para caramba na época PT e de repente virou bolsonarista, tá? Começa a disseminar terror, tá? Porque tanto a direita como a esquerda, tá? Parece que vive naquela fase do terror, né? O lance não é a razão, é a emoção, né? Então, eu estou vendo aqui muita gente aqui no Valparaíso, nego falando, porque no tempo do Lula tal, eu olho assim e fico, você abriu a empresa na época do Lula, se deu bem pra caramba nos 8 anos, hoje está quebrado, tá? E não foi o Lula que quebrou você, tá? Então, no Bolsonaro, o que você ganhou? Não, me diz, velho, porque na época que você abriu a empresa, era a época do Lula. Mas ele estava roubando, tá? E você roubou junto. E tem muita gente que participou do governo também e hoje taca pedra, entendeu? Mas, enquanto isso, por que os prefeitos trabalham com 2 cenários para 2024? É Lula ou Bolsonaro? O político, ele é igual tubarão, ele fareja sangue à distância. O navio vai passando, tem quilômetros e quilômetros, ele segue ali o lixo do navio. E a política é desse jeito. Infelizmente, a comparação é ruim, mas é verdadeira. É verdadeira. O político é um tubarão, ele fareja sangue e perigo à distância. Então, muitos prefeitos que vão, principalmente quem vai disputar a reeleição, está preocupado. Se apoia Bolsonaro e o Lula ganha, eles vão ter muita dificuldade para poder viabilizar a reeleição deles. Se apoia Lula e ganha Bolsonaro, eles vão, claro, vai ter muita dificuldade para poder amelhar recursos para disputar essa reeleição. Então, a melhor saída para isso é ficar em cima do muro. É que o que está acontecendo aí com alguns prefeitos, pelo menos alguns que eu já conversei, e está aí porque eu abri a coluna hoje do jornal, no jornal Hoje, a coluna Xadrez, que é uma coluna política, falando sobre essa dificuldade dos prefeitos em apoiar explicitamente um ou outro candidato, ou seja, Lula ou Bolsonaro. Então, estão lá em cima do muro, porque eles sabem se o Lula ganhar, o estado de Goiás vai ser tratado ao rigor da lei de responsabilidade fiscal.
Não vai ter mais. E o Caiado, a partir de ontem, ele gravou vídeo, inclusive está nas redes sociais aí, ele gravou um vídeo assim, de apoio explícito mesmo a Jair Bolsonaro. Então, o Caiado escolheu um lado, e esse lado, se ganhar o Lula, ele vai ter alguma dificuldade. Não muita dificuldade, porque tem que lembrar que o Caiado ele pertence ao bloco conservador que predomina o Congresso hoje. Então, mas de qualquer maneira, o Estado vai ter o rigor, né, vai ser rigorosamente fiscalizado para cumprir essa lei de responsabilidade fiscal. Óbvio, se o PT ganhar, eles vai fiscalizar isso. Eles querem ampliar o poder deles e reforçar, principalmente, a política petista em Goiás, que é muito incipiente. Você vê que o candidato do PT em Goiás não teve 8% dos votos. Vale. Então, assim, é muito pouco. Aliás, o PT sempre foi forte. A única coisa que o PT foi forte em Goiás foi a disputa para prefeito. E, aproveitando essa deixa, Adriana Costa, deputada federal, que não tem um perfil radical, embora seja de esquerda, mas ela tem trânsito da extrema direita à extrema esquerda. Ela volta a prefeita, mesmo com o Lula ganhando ou não ganhando. Se o Lula ganhar, ela tem muita chance. Se o Lula não ganhar, mesmo assim ela vai disputar a prefeitura de Goiânia e com chance, porque o pai dela foi um bom prefeito, o Darcy Agosto, o pai da Adriana, era um homem que dialogava com todos os segmentos, ela herdou isso do pai. Então, é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho, porque ela pode surpreender e ser eleita. E, principalmente, se o Lula for eleito presidente da República. Ela tem interlocução direta com o Lula, é uma pessoa que tem o respeito dos segmentos conservadores, inclusive religiosos, né? Então, isso ajuda muito aí o PT. Mas, voltando aos prefeitos, a maioria dos prefeitos estão aí, só alguns, você vê que não tem nenhuma declaração de prefeito aí explicitamente apoiando o Jair Bolsonaro, a não ser um ou outro. No entorno, por exemplo, eu tenho visto só declarações do Fábio Mossoró, mais ninguém. Até o Diego Sorgado, que é ligado ao agronegócio, ficou calado. Está caladinho. Então, assim, os caras brigando. Nossa Senhora. Desculpa, ouvinte. O gato aqui arranhou até meu braço. Bom, voltando. Então, assim, a não ser Fábio Mossoró, não vi mais nenhum. Eu não sei, você que está aí mais próximo, mas eu não vi até agora nenhum fazendo defesa explícita de Jair Bolsonaro. Eu não vi declaração, não vi em rede social, não vi nada. Só a única que eu vi, repito, é de Fábio Mossoró. Não mais ninguém. O que significa isso? É exatamente isso que está hoje na coluna xadrez do jornal Hoje. Para os interessados, basta acessar o hoje.com e está lá essas e outras informações na coluna. Me diz aí agora qual é o plano, cara, que você colocou aí. Aqui tem muito debate, tem muito palavrão, mas plano de governo mesmo, o que vai indicar ninguém tem, ninguém fala nada. Como é que vai ser a partir de janeiro? Qual é a prioridade? O Lula disse que a prioridade dele vai reunir todos os governadores e vai ajudar a pobreza. Mas como? Como? Essa é a pergunta. Como? O Jair Bolsonaro disse que está recuperando a economia, mas está com recessão. E aí? Qual é o plano? Ninguém tem plano. Tem projeto de poder.
Aí, isso tem. Agora, plano mesmo, não vi até agora. Não vamos fazer isso, fazer aquilo. O PT diz que não vai expor o plano deles, porque senão o adversário vai copiar, vai fazer contraponto, então não quer revelar. Já está difícil. Aí o PT diz que os melhores economistas do país estão com eles, tanto os pais do plano cruzado, Armindo Fraga, o Baixa, entre outros, todos estão com ele. Os maiores economistas de esquerda, de centro-direita, de centro-direita estão com ele. Então, estão gozando aí, dizendo que o Jair Bolsonaro só tem o Guedes. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, a pergunta minha é: qual é o plano? É o plano Por Z. isso que eu fiz. Me diz Ninguém agora, tem plano. para liberar você, que história é essa de tapetão político no DF? Pois é, rapaz, o PSB está querendo puxar o tapete do Gilvano, que foi eleito do Republicanos, dizendo que a contagem de votos está errada, que aquele negócio de sobra, que tem no final a sobra dos votos, diz que o mandato é do Hollenberg e não do Gilvan. E aí? Aí está essa briga que o TRE do Distrito Federal, essa semana, vai bater o martelo sobre isso. Diz que em 3 dias dá uma resposta. Vamos ver como é que vai ficar isso. Eu estou acompanhando aí de perto. Mas tem fundamento? Uai, segundo a petição que deu entrada no TRE, diz que tem fundamento, que a contagem está equivocada. Então, o TRE do Distrito Federal está refazendo isso aí para ver na proporcionalidade da sobra de votos se o PSB tem razão ou não. É isso. Estamos querendo ganhar no tapetão. Seria interessante. E, para finalizar, você já falou ontem que o Daniel mergulhou, mas mergulhou fundo ou raso? Tudo indica que fundo, porque ele sumiu. Ninguém vê uma declaração do Daniel, nada. Saiu até um fake news aí, eu fui atrás. Tava um card circulando aí, ele abraçado ao lado da Simone Tebet, dizendo que ia apoiar o Lula. Aí eu fui atrás, óbvio. Aí o pessoal dele me disse: não, isso é fake news, é uma montagem. O Daniel não se manifestou até agora. Aí, por isso que eu fiz a nota. Tá? E alguns prefeitos estão desconfiados. Se o candidato, se o vice eleito não está apoiando, como é que nós vamos apoiar? Aí, então, por isso que o povo está ficando em cima do muro. São 23 minutos. Por hoje é só. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. E seja o que Deus quiser. Vamos ver se amanhã a gente bate um papo aí com um desses. Ver se eu converso com o Wilde Cambão. Mas o Wilde é muito bonzinho, mas a dificuldade para extrair informação dele. Vamos ver se a gente ouve alguém aí do entorno para contar para a gente como é que está essa questão. A gente precisa entrar nesse debate aí, porque há uma pressão aí. O Célio Silveira deve indicar um secretário, Célio, junto com a base dos prefeitos aí, deve indicar um secretário, junto com os prefeitos. O Pablo Mossoró é um dos protagonistas nisso. Mas a preocupação deles é o seguinte: não adianta ter uma secretaria para o entorno se não tiver recurso. Essa é a questão. Eu estou querendo discutir isso. Isso aí, já desde o tempo do Marconi, que foi criado, é só uma cadeira, né? Recurso zero, não tem nada, né? Passou pela... aliás, a última... uma época eu fui até cotado para ser secretário do entorno. Aí quando eu vi que só tinha direito a um carro para andar, e a base era lá no escritório de representação do governo de Goiás, lá no Lago Sul,
eu só tinha um carro para andar e mais nada. Eu falei, não, muito obrigado. A última secretária do entorno foi a Edna. Foi. A A Edna. coitada ficava para baixo e para cima, parecendo barata que levou inseticida. Não resolvia porra nenhuma de nada. Então, não adianta. Aí os prefeitos têm razão nisso. Aí vamos ver. O Caiado está numa queda de braço danada aí com o povo aí, porque a pressão está muito grande em cima dele. Ele quer primeiro resolver o problema da Assembleia Legislativa, antecipar o debate da escolha. Está uma confusão aí, uma baita confusão nisso. A gente está acompanhando. Vai ter novidades. Talvez amanhã eu consiga alguém para falar sobre isso. Mas todo não fala, não? Tá aí. Hein? O Lissauer, que é o mais interessado, não fala nada, não? Nossa, ele tá fugindo de imprensa igual o diabo fora da cruz. Rogério? Não, também, fora. Tá bom, então. Cara, um abraço, até amanhã. Até mais. Ah, Fui. são 8 horas e 51 minutos. 8 horas e 51 minutos. E a gente... Eita, caiu o negócio aqui. Deixa eu tirar aqui o Silvestre.